Olá, eu sou André Gildim, vice-presidente de marketing da Abria, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, e esse aqui é o Podwiden. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Guimarães e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podwiden, o programa que compartilha conhecimento, informação e educação. O tema de hoje eu diria que é o tema do momento, mas antes disso eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado. André Gildim é vice-presidente de marketing da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a Abria. Também é diretor executivo e consultor em estratégia e marketing para empresas, agronegócio e startups. Atua em projetos para transformação digital, inteligência artificial, internet das coisas e planejamento estratégico. Além de ser um apaixonado por transformação, inovação e tecnologia. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem com você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado ao Podwiden. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, André. Eu imagino que você deve ser muito questionado hoje em dia, porque eu acho que inteligência artificial é o assunto do momento, seja por medo, por euforia, ou porque alguém diz o que vai ser. Tá todo mundo. A gente tem motivo para estar preocupado do jeito que está. Bom, primeiro que realmente inteligência artificial está muito na moda, é um tema super quente, né? Todo mundo preocupado em entender o que é e qual a consequência que isso traz, né? Seja nos negócios, no trabalho, ou mesmo na sua vida no dia a dia, né? Apesar de tudo isso, não é alguma coisa nova, né? E surgiu já há muito tempo, né? A gente pode dizer que talvez a evolução de inteligência artificial vem talvez dos últimos 50 anos, né? Você tem até um filme famoso que mostra a evolução disso com Alan Turing, né, que é um filme recente, que mostra lá da década de 40, 50, como é que isso veio evoluindo. Mas, de fato, evoluiu muito e muito rapidamente nos últimos 5 anos, principalmente com a introdução, com a chegada do famoso ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial em que todo mundo tem usado. Sim. Qual a primeira tecnologia, se a gente pode chamar assim, você me corrija, eu estou aqui realmente para aprender com você, que a gente pode nomear como inteligência artificial? A inteligência artificial é muito ampla, né? Se você olhar o mercado hoje, os negócios, né, tudo você pode aplicar alguma coisa de inteligência artificial. Se a gente pensar um pouco, talvez, no conceito de inteligência artificial, que é tentar simular a inteligência humana, tentar simular o que o ser humano faz. Então, se a gente pensar no ser humano, ele tem, por exemplo, visão, audição, voz, né, e toda a parte motora. E a inteligência, e isso tudo, na verdade, é processado pelo cérebro e devolve com uma série de ações. Então, por exemplo, se eu estou olhando para você, eu reconheço que é você, meu cérebro reconhece isso de alguma forma e devolve, talvez, com um sorriso ou com uma feição diferente. Inteligência artificial é exatamente isso. Eu vou simular essa entrada de dados, né? Então, trazendo aqui para o jargão, para a linguagem mais técnica, né? Vou trazer isso com uma coleta de dados, vou processar isso de alguma forma, que a gente chama de algoritmo, né? Esse processamento que simula o cérebro humano, né? As redes neurais, que são técnicas de inteligência artificial, e eu devolvo isso na forma, talvez, ou de movimento, ou de uma, por exemplo, de transformação de texto em voz, ou de voz em texto. Então, no fundo, a inteligência artificial, como que quer imitar o ser humano, ela vai pegar todos esses dados, processar isso no que chama de algoritmo e devolver na forma de dados também. Como se fosse uma forma de agir por repetição, né? E aí ele entende isso e também repete. Exato. Aí isso depende muito, talvez, do mecanismo que você vai usar para a inteligência artificial. Você pode ter um mecanismo mais simples, em que é, por exemplo, você aprender com padrões. Então, eu tenho aqui uma caneca, eu falo para o computador que isso é uma caneca, trago diferentes formas de caneca e vou sempre dizendo para o computador que isso é uma caneca. Então, ele aprende com padrão. Então, o motor, que a gente chama de motor cognitivo, que é um motor, é como se fosse o cérebro humano, né, o de aprendizado, ele está aprendendo que aquilo que eu estou apresentando para ele é uma caneca. Se eu apresentar para ele um copo de vidro, ele vai negar, ele vai dizer, isso não é uma caneca, porque o padrão é diferente da caneca que eu aprendi. Isso é uma forma de treinar ou de construir os seus algoritmos, os seus modelos de inteligência artificial.
Agora, você tem modelos mais complexos, quando você começa a trazer estatísticas, né? Então, a gente fala muito de modelos, por exemplo, de regressão, de comparação, modelos estatísticos, matemáticos, e até o que a gente chama, um modelo extremamente complexo, que é o que a gente chama de redes neurais, que é exatamente o modelo de imitação dos neurônios do cérebro humano, que é esse algoritmo complexo em que ele tem uma série de entradas, uma série de modelos probabilísticos e devolve para você uma resposta mais assertiva, tentando imitar de novo como se fosse um processamento do cérebro humano. Perfeito. A gente está falando que não é algo novo, né? Já tem tempo, mas de um tempo para cá se tornou, digamos, mais popular, caiu nos nossos ouvidos. Como é que isso impactou a sociedade? A evolução disso, como é que ela vem impactando tanto a sociedade como o próprio conhecimento? Como é que isso se aplica? Sem dúvida, isso tem um impacto gigantesco, principalmente nos dias de hoje. Mas eu gosto de fazer muito a comparação com o que aconteceu nos últimos 100, 120 anos. Né? A gente diz hoje que a gente vive a 4ª Revolução Industrial, que é essa revolução dos dados da inteligência artificial. Mas se a gente olhar para trás, nos últimos 100, até 200 anos, a gente viveu a primeira revolução industrial, que foi a revolução da máquina a vapor, né, da tecelagem. Né, isso na Inglaterra, se a gente pegar um pouco da história da sociedade. Isso é chamado de primeira revolução industrial porque isso mudou completamente a sociedade daquela época. Com o surgimento das máquinas a vapor, surgiram aí as estradas de ferro, né, o transporte. Isso mudou completamente como a sociedade se organizou naquela época e como as empresas se organizaram, né, os trabalhadores se organizaram. Isso foi a primeira revolução. Se a gente seguir um pouco mais na história, a gente viveu a segunda revolução industrial, mais ou menos no século XIX, quase XX, que foi a revolução da eletricidade. Isso também trouxe um novo dinamismo para a sociedade. Desde a criação das indústrias, a gente tem lá muito a indústria automobilística como exemplo. Então, isso moldou de forma diferente a própria sociedade, né? Com trabalhos mais repetitivos. A gente tem lá o jargão chamado Fordismo, né? Que é fazer trabalhos repetitivos. E isso também moldou a sociedade, uma divisão maior ainda da força de trabalho, a sociedade rural versus a sociedade urbana e assim por diante. Mas também trouxe uma série de oportunidades para todos os trabalhadores. Eu acredito que até isso também levou um temor para aquela época também, né? A gente sempre tem medo de ser substituído por novas tecnologias. Sem dúvida, vai sempre existir essa dicotomia entre oportunidade e desafio, né? Então, todas as revoluções sempre trouxeram, claro, uma transformação da sociedade, uma transformação dos negócios, uma transformação do trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma série de oportunidades de novos tipos de trabalho. E aí, só complementando um pouquinho, na terceira Revolução Industrial, que foi a revolução do século XX, mais ou menos na década de 1950 para 60, mais ou menos, com a evolução da computação e da telefonia. De novo, mudou completamente o modo como a sociedade vive, com mobilidade, até o telefone celular, etc. De novo, criou-se uma série de empregos novos, dado a computação, o computador pessoal e assim por diante. As organizações tiveram que se moldar de forma diferente, mas também, claro, alguns trabalhos que eram mais repetitivos passaram a ser tratados pelo computador. Então vai sempre existir essa mudança, né? Toda vez que tem uma mudança tem sempre o temor e tem sempre a oportunidade. E a gente vive, de fato, a 4ª Revolução Industrial, que é essa revolução dos dados e da inteligência artificial, que está moldando, novamente, completamente a sociedade como uma sociedade do conhecimento. E essa 4ª revolução, que vem junto com a inteligência artificial, quais são as áreas que estão sendo mais impactadas por elas? Eu diria que hoje não existem mais áreas ou menos áreas. Todas elas estão sendo impactadas. Se a gente pensar em setores da economia, então, desde o setor agricultura, o setor financeiro, o varejo, a indústria, setor de saúde, todos eles sendo impactados por soluções que trazem esse modelo de inteligência artificial para dentro. Então, se a gente pegar, por exemplo, setor de saúde, né? Hoje eu tenho condição de decifrar, né? Fazer decodificação de DNA, por exemplo, e talvez num futuro não tão distante, a gente vai ter remédios muito personalizados. Ao invés de você ir na farmácia comprar um remédio padronizado para a sua dor de cabeça, ele vai fazer a leitura do seu DNA, do seu estado de saúde, isso vai
para um modelo de inteligência artificial, ele vai te devolver um remédio extremamente individualizado para você, que vai resolver aquele seu problema. Então, veja que tem uma transformação muito grande. Então, todos os setores da economia estão sendo impactados pela inteligência artificial. Bacana, você falou isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os tipos de inteligência artificial? Porque a gente está ligando muito hoje em dia ao chat, né? Eu acho que a galera hoje em dia associa muito mais isso porque está ligado também às redes sociais, então a gente tem um acesso mais fácil. E aí talvez a gente ache que a inteligência artificial começou agora, mas a gente já conversou aqui que ela não é de hoje. Exato. E aí quais são os exemplos de inteligência artificial? Legal. Eu queria começar essa resposta olhando um pouco até novamente o conceito de inteligência artificial e a evolução um pouquinho. Porque quando teve a revolução da computação, a gente começou a aprender sobre as técnicas do sim ou não, né? Aquela técnica de programação de computação que é: se acontecer isso, faça aquilo; se não acontecer isso, faça outra coisa. É o famoso if-then em inglês, que foi a base da programação da computação, né? Isso veio evoluindo dessa lógica booleana para uma lógica mais complexa, né? com a introdução principalmente de estatística, né? Modelos estatísticos, modelos matemáticos. Isso veio evoluindo, foi trazendo uma complexidade maior, até chegar hoje no que a gente chama das redes neurais. Então, quando a gente pega essa evolução, a gente pode olhar a inteligência artificial como alguma coisa mais simples, que é você pegar e automatizar uma planilha, fazer um corretor ortográfico, que é pegar a palavra daquele texto, comparar com uma série de dados que você tem, né, e falar essa palavra está certa ou está errada na ortografia. Isso é uma inteligência artificial. Está vendo como isso não é de hoje? Não é de hoje. O próprio corretor ortográfico que você tem hoje no seu WhatsApp, por exemplo, né, aquela coisa automática, ele, no fundo, aprendeu com você, né, porque você foi dizendo para o computador que determinada palavra estava certa ou errada. Né, você foi corrigindo isso e ele foi aprendendo. Então, se a gente olhar no espectro de inteligência artificial, você tem, então, modelos estatísticos em que você começa a colocar o que a gente chama de aprendizado de máquina, ou machine learning em inglês, que ele vai aprendendo com essa padronização, com que ele vai olhando os dados, o histórico de dados, e vai te devolvendo talvez uma resposta mais padronizada. Quando você vai para um modelo mais complexo, com dados que a gente chama até de dados não estruturados, né? Com dados de qualquer tipo de cor, sabor, então vídeo misturado com foto, misturado com texto, misturado com voz, ele começa a aprender com você esse algoritmo. Então você tem, por exemplo, aplicações como transformação de texto em voz, voz em texto, essas aplicações de construção de vídeos, de imagens, de personalidades, falando alguma coisa diferente, e até aplicações muito sérias na indústria, nas empresas, para tomada de decisão. Olhar os dados, olhar toda a estatística que você tem do seu passado e tentar projetar o futuro, de faturamento, de preço, de comportamento de consumo. Bacana. Muito legal aprender isso, que é um mundo novo para mim também. E tem alguns termos, talvez, que a gente está conversando aqui, que seja um pouco mais desconhecido pelo pessoal de casa. E aí eu queria chamar um quadro que a gente tem aqui, que é o Widen Explica. Regressão é um termo bastante utilizado quando se fala em inteligência artificial. Ele é, na verdade, um método estatístico que pode ser utilizado isoladamente ou incorporado aos algoritmos. Qual um exemplo disso, André, na prática que a gente tem? Legal. Então, na verdade, regressão, como você colocou, é um modelo estatístico, ou seja, ele tenta aprender com os dados do passado e prever os dados do futuro. Então, você usa técnicas estatísticas para você prever esse futuro. Então, um exemplo, eu tenho dados de vendas de um varejo, de uma loja, dados passados. Eu vou colocar isso num modelo matemático, certo? Ao longo do tempo, né? Então, no mês 1, mês 2, mês 3, ou ano 1, ano 2, ano 3, ele vendeu tanto. Então, eu olho o meu passado e, através dessas técnicas estatísticas, no caso de regressão, eu vou tentar prever o quanto seria de vendas no futuro, né, dado o passado. Agora, é uma técnica que ela pode ser combinada com outras, né, estatísticas, porque justamente, às vezes, aprender com o passado nem sempre
vai te dar a melhor resposta do futuro. Porque Sim. muitas vezes você tem algumas... um dos termos famosos hoje em dia, quentes, é a tal da disrupção. Você tem fatores disruptivos ou de quebra muito abrupta. A pandemia foi uma delas. Então, tudo que aconteceu no passado, nem sempre você consegue prever o futuro. Você tem uma série de outras técnicas, né? Agrupamento, associação e assim por diante, que você pode combinar isso para ter... Tudo bem, pode continuar. Para ter a melhor resposta do que você está questionando para o seu motor de inteligência artificial. Perfeito. A gente falou sobre o ChatGPT, e aí eu queria saber se ele contribuiu de uma maneira para que essa discussão sobre a inteligência artificial ela ficasse mais popular. Na verdade, sim, a gente já respondeu que sim, mas eu queria... Acho que nem todo mundo sabe do que é que se trata, né? Da gente explicar como é que ele funciona, na verdade, e qual o intuito, com qual intuito ele foi criado, na verdade. De fato, o ChatGPT popularizou muito, né, a questão de inteligência artificial e, mais do que isso, as discussões que estão por trás da inteligência artificial, seja na parte de tecnologia ou tudo que, né, faz com que isso funcione, quanto das questões éticas, morais e assim por diante, né? Agora, se a gente olhar o ChatGPT, e aí eu gosto de fazer essa comparação, talvez, com coisas que a gente conhece mais. Então, se você pega lá o motor de pesquisa lá do Google, né, o Google Search, como é que ele faz a pesquisa, assim, bem simplificado? Eu coloco uma palavra-chave lá e ele vai buscar em todos os servidores da internet no mundo todo, onde tem, né, uma resposta para aquela pergunta, para aquela palavra-chave que você colocou. Na verdade, ele vai procurar alguma coisa pronta, seja um artigo, um texto pronto que está armazenado em algum servidor no mundo todo e te ranquear as melhores respostas. Isso é o modelo do motor de busca do Google, por exemplo. Né? E claro que tem uma questão sobre o ranqueamento. Mas se a gente olhar o ChatGPT, ele não vai buscar os textos prontos do que estão lá no servidor. O que ele faz? Ele aprendeu com uma série de textos que ele leu, né? Eu vou colocar leu entre aspas. Humanizado, aqui. né? Exatamente. Entre muitas aspas. Então, ele consegue fazer, né, a combinação de diferentes textos e diferentes fontes para tentar te dar a melhor resposta. Então, ele não traz um texto pronto que está armazenado em algum canto. Ele constrói aquele texto para você, dado todo esse motor de inteligência que ele tem por trás. Por quê? Porque ele consumiu uma série de dados e fatos do mundo todo, seja imagem, vídeo, textos, e transformou aquilo num conhecimento para ele. Legal. Você acha que existe motivos para a gente temer isso? Hoje em dia a gente vive uma onda de... A gente precisa, a todo momento, desmentir fake news, e a gente sabe que a inteligência artificial ela pode contribuir muito para isso, né? Até eu me pego também me questionando, será que isso aqui é real? Será que isso aqui não é? Porque se tornou algo tão aprimorado que eu acredito que até você já deve ter caído em algum momento nesse questionamento de será que isso é ou não é? Se a gente olhar o próprio ChatGPT, quanto tempo de idade ele tem? Ele tem menos de um ano, faz menos de um ano que ele foi lançado. Né? Então, para todos esses modelos de inteligência artificial, a gente tem que ter um período que a gente chama de treinamento do modelo, que é dar, né, alguma coisa para ele interpretar e dar uma resposta, e a gente devolver para ele dizendo essa resposta está certa ou está errada, ou você poderia ir por esse caminho. É assim que o algoritmo aprende. Então, o ChatGPT é alguma coisa muito nova, né? Então, ele vai aprendendo. Claro que ele consumiu muitos dados, muito tempo de desenvolvimento e pesquisa nos últimos anos, mas ele vai aprendendo com o tempo. Então, eu diria que existe, né, ele está na infância ainda, né? Então, ele vai aprender muito. Isso traz uma série de desafios, né, para todo mundo que usa essa ferramenta, porque nem sempre aquela resposta que ele traz é uma resposta verdadeira ou a melhor resposta possível. Então, a melhor maneira de a gente trabalhar com motores desse tipo, como o ChatGPT, e aí você tem até o GPT-4, que foi lançado agora em março, que é uma evolução do ChatGPT. Né? Também ele vai passar por esse processo de aprendizado. A melhor forma de você trabalhar com isso é você fazer a sua pesquisa, mas, ao mesmo tempo, você ter o seu pensamento crítico, né? De tentar entender se aquilo realmente é verdadeiro ou não e fazer, talvez, nesse primeiro momento, uma segunda pesquisa para saber se aquela fonte que ele coloca ou se aquela resposta, de fato, é fidedigna.
Perfeito. Essa sua explicação tem tudo a ver com o nosso próximo quadro, que é o Dica Widen. O sistema que utiliza o áudio original de 3 segundos para recriar a fala da pessoa já é uma realidade. Ele é capaz de sintetizar uma fala e transformar em outro áudio, mantendo as características da original. É algo impressionante, de certa forma até assustador, porque é preciso muito cuidado para utilizá-lo. Tanto é que o código da inteligência artificial não é aberto. Não pode ser utilizado por qualquer pessoa por causa do risco de se produzir fake news. E aí a gente volta nessa questão que você falou. E eu queria saber como é que a questão ética ela está sendo tratada nessa onda. É um ponto super importante, porque quando o próprio ChatGPT entrou no mercado, né, foram levantadas inúmeras questões. Primeiro, a quantidade de dados que ele usou e quais os dados que ele usou para, né, de fato, ser treinado. Né? Esse é um primeiro ponto. Será que esses dados eram anonimizados ou eram privados? Né? Então, essa é uma discussão interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui no próprio Brasil, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi lançada, né, foi colocada aí no mercado, foi regulada já há mais ou menos uns 3 anos atrás, né, e que trata essas questões de ética e privacidade. Sim. Então, do ponto de vista de legislação, está muito claro de que para você desenvolver e modelar qualquer modelo de inteligência artificial, você vai precisar usar dados, mas você tem que guardar a individualidade dos dados, ou seja, os dados pertencem ao indivíduo, não pertencem à empresa. Então, isso é muito claro na Lei Geral de Proteção de Dados. Que elas existem, né? Que fica claro. Acho que muita gente talvez não saiba. Exatamente, né? Mas, ao mesmo tempo, para você treinar tudo isso, você precisa de dados. Sim. Então, a melhor maneira de você trabalhar com, de novo, com a privacidade, ao mesmo tempo poder fazer com que a tecnologia evolua, é você tentar trabalhar com dados anonimizados. Ou seja, eu posso trabalhar com dados de indivíduos, de cidadãos, mas eu anonimizo isso, né? Não faço com que o dado seja do André ou da Fernanda, né? É um dado qualquer. O Sim. André é loiro, tem uma pessoa loira de óculos, mas nunca ninguém falou que é o André, certo? Então, eu começo a trabalhar com isso para tentar treinar o modelo. Claro que vai ter sempre uma discussão muito grande em cima disso, né? E a gente, de novo, nós estamos aprendendo, né, com a inteligência artificial. Não existe boa parte das respostas não estão prontas ainda, né? A própria sociedade está aprendendo como lidar com inteligência artificial. Mas é claro que é extremamente saudável para a sociedade, né, colocar isso na pauta. A sociedade, os indivíduos, os governos, as empresas de tecnologia discutirem esse ponto, porque em algum momento isso vai ser crítico, né, para a sociedade. Rapaz, você falou um negócio aí, eu fiquei pensando aqui. Quando a gente baixou um aplicativo, aceitei o termo dos usos de dados. Eu posso estar treinando alguma inteligência? Não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Inclusive, se você, por exemplo, tem aquela parte em que você vai tentar entrar num sistema e que coloca para você, clique nas fotos que tem semáforos, né? Já viu isso? Já vi isso. Então, você tá dizendo para o computador que aquela foto de semáforo é um semáforo. Então, você está ajudando a treinar um modelo. Eu acho que ele está me questionando, sendo que eu que estou treinando ele. Pois é. Então, você tem, na verdade, as duas formas. É uma forma de autenticação, né? Você melhora a autenticação e a privacidade dos dados, né? A segurança dos dados, né? Porque isso é uma forma de você manter a segurança, mas, ao mesmo tempo, você está ajudando o algoritmo a ser treinado. Cara, tá vendo? A gente faz as coisas às vezes no automático, né? E nem pensa nessas questões. E aí tem a ver também com a minha próxima pergunta. Você acha que as pessoas elas estão preparadas para lidar com essa nova onda de inteligência artificial? Eu acho que ainda não, né? Claro que, de novo, isso tem que estar muito na pauta de todo mundo, tem que estar na agenda de todo mundo, né? As pessoas ainda têm muita desconfiança da inteligência artificial, seja ela para o bem ou para o mal, né? Ou seja, pode ser que muitos pensem que vou perder emprego, que isso vai trazer muita fake news, mas, ao mesmo tempo, traz uma série de oportunidades de negócio. Sim. Nós, lá na Abria, nós temos participado ativamente de vários grupos de discussão, né? Seja ele na construção da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a EBIA, que está lá na pauta do Congresso,
né? Que é uma estratégia dividida em 9 eixos, né? E a ABRIA, né, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, atua principalmente no eixo 8, que é como isso impacta o setor público. Né? A gente também tem discutido bastante, né, nessa pauta do Congresso, da PL 5051, que é a PL que trata da formatação do código, né, da legislação de inteligência artificial. Então, a gente também tem discutido bastante, né, em vários aspectos, com várias entidades da sociedade, né. E o nosso intuito é sempre trazer conhecimento para o mercado, né? Então, quanto mais as pessoas se interarem do que é inteligência artificial, como funciona, os riscos associados, né, por não, muitas vezes, só tratar aquilo como verdade absoluta, né? Quanto mais a gente discutir isso, melhor para a própria sociedade. Perfeito. Você falou aí sobre o impacto que ela pode trazer, os benefícios. Existe alguma maneira que ela pode otimizar o nosso processo de educação? Como é que ela pode trazer benefícios, na verdade? Como é que a inteligência artificial ela pode ser aplicada e utilizada na educação? Legal, muito bom ponto. Primeiro que, né, a educação também está sendo transformada de forma bastante acelerada nesses últimos anos, né? Não só por conta da pandemia, mas bem antes da pandemia. Né? Então, você pode usar motores de inteligência artificial primeiro, como se fosse um chatbot, ou seja, um motor de uma plataforma de atendimento ao aluno, por exemplo. Ao invés de eu ter uma pessoa atrás, num call center, ou seja, atrás de uma mesa, no telefone, atendendo às necessidades do aluno, né, eu posso ter lá um atendimento eletrônico automatizado em que vai atender todas as necessidades daquele aluno. Tirar carteirinha, matrícula, ou mesmo dúvidas, né, com relação a trabalhos, provas e assim por diante. Uma forma de otimizar. Do ponto de vista de sala de aula, também. Hoje você tem uma série de plataformas de otimização em sala de aula. Né? A sala invertida, que é fazer com que o aluno seja o protagonista e o professor, muitas vezes, um facilitador. Você tem uma série de plataformas hoje digitais que facilitam esse entendimento e, né, as discussões. Eu posso usar uma série de plataformas de inteligência artificial para testar esse conhecimento também. Né? Além, é claro, de toda a parte de pesquisa do próprio aluno. Né? O próprio ChatGPT é uma fonte de pesquisa, é a antiga enciclopédia de uma forma muito mais otimizada e digitalizada. Então, vejam que a educação está passando por um momento de bastante transformação. Um outro ponto, só para completar isso, né, eu posso, por exemplo, hoje, se você entra numa faculdade, muitas vezes você tem um programa fechado. Quando você entra num programa de graduação, no MBA, o programa está já colocado para você. Né? Então, é a matéria A, B ou C durante 4, 5 anos. Com inteligência artificial, eu poderia reconhecer o meu perfil de aluno, o que eu gostaria de fazer no futuro, e ele traçar para mim o melhor caminho de aprendizado. Né? Sério? O caminho de aprendizagem, então ele poderia falar para você, dado o seu perfil, você pode fazer disciplina A agora, disciplina B em seguida, disciplina C e assim por diante. Então, poderia traçar esse caminho de aprendizagem de uma forma mais personalizada e individualizada. Eu enxergo isso muito como um futuro da educação. Caramba, com certeza. Eu acho que para o comércio também nem se fala, né? As possibilidades são ainda mais amplas. Sem dúvida. A pergunta de $1 milhão no varejo, no comércio, é sempre se aquele cliente vai comprar. Né? Então, a inteligência artificial ela pode se antecipar, né, às necessidades do cliente. Então, dá para ele as informações necessárias para ele se encantar com determinada marca ou determinado produto e guiar ele nessa jornada de compra. Então, eu vou dando informações, vou colocando ele com informações de preço, de produto, para que ele, de fato, chegue em algum momento e compre aquele produto. Então, eu me antecipo a ele e, ao mesmo tempo, eu tenho a inteligência artificial para oferecer para ele, seja no e-commerce, por exemplo, uma página extremamente personalizada para as necessidades dele. Ou seja, no varejo, no ponto de venda, eu consigo, muitas vezes, desenhar o melhor formato da gôndola, desenhar o formato do meu shopping, etc., para que eu, de fato, melhore, né, a venda de determinados produtos, dado o conhecimento que eu tenho do consumidor.
Caramba, então detalhes que Exato. fazem toda a diferença e Sem podem dúvida. impactar muito mais o quanto que eu vou vender, o quanto minha empresa vai lucrar. Sem dúvida. Se você pegar um modelo de shopping center, por exemplo, dá para você hoje usar modelos de câmeras, né? Reconhecimento de imagens em que eu posso identificar qual é a zona quente de um shopping, né? O mapa de calor de um shopping. Eu posso vender, talvez, um ponto mais caro para uma determinada loja âncora, né, num ponto, e sabendo que as pessoas vão passar mais tempo naquele ponto, e assim por diante. Aí eu tenho modelos de precificação mais dinâmico, por exemplo. Então vejam que a inteligência artificial impacta não só o consumidor, mas a precificação, certo? Toda essa jornada de compra, seja do produtor, do comerciante ou do consumidor. Caramba, muito legal aprender isso. Eu com certeza vou sair desse episódio hoje temendo bem menos a inteligência artificial, ficar naquela fã ou hater da inteligência artificial. Tô muito mais fã agora, na verdade. A gente já está chegando ao final do nosso episódio. No final aqui a gente tem um quadro, que é um quadro bem informal mesmo, para saber o universitário que existe por trás do profissional. Você foi universitário um dia? Eu fui, sem dúvida, né? E acredito muito nos programas das universidades. Eu sou engenheiro de formação, né? E acabei indo para o lado de marketing e estratégia. Fiz meu mestrado aqui em São Paulo. Eu sou engenheiro, fiz mestrado e sou professor também, né? Sou professor nas disciplinas de marketing, estratégia, transformação digital, né? Então eu acredito muito no modelo acadêmico. Sou fã do modelo acadêmico, mas muito mais que isso, combinado com a experiência. Então eu acho que vale muito essa questão do conhecimento, né? O famoso lifelong learning, né? Ou seja, eu, a partir do momento que eu viro universitário, eu vou ser universitário para sempre, porque eu vou estar sempre aprendendo, né? E eu acho que essa é uma das questões da própria inteligência artificial. Perfeito. A gente vai estar agora sempre aprendendo coisas novas. Perfeito. Já que você é tão fã desse seu período universitário, vamos ver se você lembra de algumas coisas, certo? Vamos lá. Você era aquele aluno que se preparava sempre para as avaliações ou deixava para estudar no dia anterior? Olha, eu não posso mentir para você, não. Não mas pode, eu deixava para estudar no dia anterior. Mas tinha uma coisa bacana, porque eu acordava, tinha prova de manhã, eu acordava 4h30, 5 horas da manhã. Né? E eu sempre tive uma mãe muito bacana, e ela acordava junto, fazia um cafezinho. Que legal. E uma coisa até interessante é que eu tenho um irmão gêmeo. Sério? Então a gente acordava juntos, fazia a mesma faculdade. E, enfim, acordava 4h30, 5 horas da manhã, mas estudava na véspera. Que massa. Então você era o cara que chegava atrasado ou não? Não, eu sempre fui pontual. Pontual, nem contava faltas. Não gostava muito de perder a aula, não. Ah, você já respondeu praticamente todas as minhas perguntas aqui. Aula prática ou teórica? Eu gosto com uma combinação, né? Nem só prática, nem só teórica. E o meu próprio modelo de dar aula é esse mesmo, né? A combinação da experiência acadêmica, da base acadêmica, da solidez acadêmica com a experiência prática, né? Então, até um episódio interessante, porque eu acabei fazendo engenharia, mas eu fiz também, cursei 3 anos de física. Né? E no curso de física eu questionava os professores qual a aplicação prática de tudo isso que eu estou estudando. E muitas vezes ninguém conseguia me dar, né, a resposta. E eu ia para a engenharia e perguntava para os professores, me dá a base teórica de tudo isso. E muitos deles não conseguiam me dar a base teórica. Então, para mim, a melhor combinação é sempre a combinação teórica com prática. Equilibrado. Equilibrada. Perfeito. Por fim, André, eu queria só que você deixasse uma dica de um conteúdo que você acha sobre inteligência artificial ou não, que você acha interessante para agregar conhecimento a quem está ouvindo a gente. Legal, né? Bom, primeiro existem inúmeros livros, vídeos, séries, muito disponíveis ali por ali. Tem alguns muito bons e tem alguns nem tão bons assim, né? Agora, eu acho que para quem quer entender mais do assunto, primeiro tem um filme super bacana, que é muito recente, que é do Alan Turing, O Jogo da Imitação, né? Que é um filme, tem acho que hoje nas plataformas de streaming. Você tem uma série muito bacana que saiu na Globo News, e hoje acho que está no Globoplay, que é O Futuro é Agora. São alguns episódios falando sobre inteligência artificial, internet das coisas, e como é que eu combino tudo isso. Muito bacana essa série. Tem o documentário do Netflix, que é o Coded Bias, né, que fala muito sobre essa questão ética dos dados. E, por fim, eu
eu recomendaria talvez 2 livros, né? O primeiro, que é o pai, talvez, da parte conceitual de inteligência artificial, qualquer livro do Kai-Fu Lee, o autor chamado Kai-Fu Lee. Inteligência artificial é um deles. É um autor super famoso, super conhecido. Então, para você entender da base de inteligência artificial. E um livro mais humanizado, que é um autor super fantástico, que é o Yuval Harari, né? Então, o autor do Homo Sapiens e Homo Deus. Então, o Homo Deus, que te dá um pouco dessa questão da transformação da sociedade, da civilização. E se você aprende um pouco com ele, você vai entender que a inteligência artificial nada mais é do que uma revolução. A gente vai viver outras revoluções daqui para frente. Sim. E a gente tem que aprender com tudo isso. Então, é muito bacana. Então, algumas dicas interessantes aqui para deixar. Perfeito. Você começou a falar de série, aí eu fiquei pensando, será que vai falar de Black Mirror? Eu ia até falar isso. Acho que tem um terrorismo naquela série sobre o futuro e tecnologia também, né? A gente fica... Muito do que passa lá é verdadeiro, né? Já tem acontecido. Mas eu acho que... Eu até poderia dar a dica ali, mas eu pensei assim, na hora que você estava falando, eu pensei nela como uma série futurista, mas eu acho muito pessimista a visão da série sem também, dúvida, né? Né? Você começa a ter medo da tecnologia, do futuro, de tudo. Perfeito, André. Muito obrigada por conversar com a gente, por aceitar nosso convite. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Fernanda. Agradeço a Pod Widen aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. E você aí, já estava por dentro dos avanços da inteligência artificial? Se gostou desse conteúdo, então aproveite e segue a gente no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdos e cortes lá no Instagram, @WidenOficial, e no TikTok, widen.oficial. Obrigada por sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio para continuar ampliando suas possibilidades e compartilhando conhecimento.